Quem esperava por uma possível continuação do sucesso radiofônico de Ana Júlia foi surpreendido pelo experimentalismo de O Bloco do Eu Sozinho. Longe do pop rock com pitadas de hardcore e ska que marca o primeiro trabalho de estúdio, os integrantes do grupo carioca Los Hermanos decidiram investir em uma sonoridade completamente distinta no segundo registro de inéditas da carreira. O resultado desse processo está na entrega de uma obra que enfureceu a gravadora, a extinta Abril Music, que se recusou a promover o trabalho dignamente, gerando uma ruptura entre os fãs, porém estimulando um seleto grupo de ouvintes. Na época, talvez fosse impossível prever, mas era o princípio de uma nova fase na carreira da banda que voltaria a lotar casas de shows, serviria de base para uma infinidade de novos artistas e seria amplamente cultuada com a entrega do registro seguinte. O elogiado Ventura, de 2003, disco que completa 20 anos de lançamento, e o tema do nosso programa hoje. Tite, seja muito bem-vindo de volta ao nosso programa, você que já participou lá do programa principal, do nosso programa semanal, e agora você retorna aqui para um clássico. Sim. E eu quero saber como que foi o seu primeiro contato com essa banda Los Hermanos, esse sucesso brasileiro que começou nos anos 90, mas que se estende até hoje. Então, primeiramente, obrigado mais uma vez, é muito bom estar de volta para um podcast que eu escuto e também me informo muito com as notícias e com os papos de vocês, então é muito gratificante estar aqui. Meu primeiro contato foi realmente quando a Ana Júlia saiu. Na época eu já tinha banda, tocava cover na minha cidade, né? Eu morava em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul na época. E tocou muito na rádio, né? Encheu o saco, assim, tocava toda hora na rádio. Acho que ninguém escapou, né? Foi. E a minha galera era mais do rock, né? Uhum. A gente na época escutava Aerosmith, escutava Metallica, Kiss, e a gente achava um saco aquela música tá tocando 4, 5, 6 vezes por dia na rádio. Só que mesmo assim a gente tocava ela cover. Porque fazia sucesso, era essencial, né? Mas então esse realmente foi meu primeiro contato. Mas eu confesso aqui publicamente que eu não gostava do primeiro disco. Na época eu achava muito, muito chato assim mesmo. E aí eu acho que voltando ao meu primeiro contato, que quando saiu Ana Júlia, né, eu não gostava da banda, eu achava chata a banda. E aí eu demorei para escutar realmente Los Hermanos. Eu fui parar para escutar e gostar quando saiu o Ventura. O Bloco, então, foi um disco que acabou passando despercebido pra você na época. Passou. Inclusive eu lembro que eles fizeram um show em Porto Alegre que não foi ninguém, assim. Foi que maluco. No lançamento do Bloco, né? Uhum. E era uma época que eu saía muito pra ver show em Porto Alegre. Olha que doido, né? Então, e eu lembro de não querer ir no show. Assim. Não, sim, eu não vou, porque eu acho um saco essa banda, assim. E aí, quando o Ventura saiu, que eu... Peraí, tem uma coisa aqui, sabe? Aí eu fui parar pra escutar. E acho que eu não escutei o Bloco por preconceito mesmo, assim, porque aquele preconceito adolescente de não gostei do primeiro hit, não vou gostar mais da banda. Mas sabe, eu tenho uma sensação de que, de fato, o Bloco foi um disco que ele foi porcamente divulgado, é um disco que praticamente ele passou como inexistente para muitas pessoas, tanto que tem gente até hoje que acredita que Los Hermanos se resume a Ana Júlia, e eu tive a mesma percepção, porque assim, o fenômeno Los Hermanos foi uma coisa assombrosa, tinha matéria no Fantástico, a música tocava o tempo inteiro sobre eles nas rádios, eles circulavam na MTV, então era uma coisa assim, de fato, um fenômeno mesmo. Quando veio o Bloco, pra mim a banda simplesmente deixou de existir. Tanto que eu só fui me reconectar com eles justamente também no Ventura, porque a Coca-Cola lançou uns CDzinhos, eu não sei se você lembra, uns CDzinhos pequenininhos assim, que era o Vibe Sounds Coca-Cola. E aí você tinha rock nacional, pop rock nacional, e o de pop rock nacional inaugurava com o vencedor do Los Hermanos. E aí, assim, eu botei pra tocar, eu falei, caralho, Los Hermanos, a banda da Ana Júlia, mas tá com uma sonoridade de fato diferente. E aí que eu acho que eu acabei me reconectando com a banda nessa época, ali por 2003, 2004. Eu não sei se é exatamente quando o disco saiu, mas nos meses posteriores ao lançamento, né? Eu acho que o momento do Bloco pegou muita gente que acho que tava com esse ranço de Los Hermanos.
E também pegou essa ruptura, né, com a gravadora, porque eles não... acho que foi o primeiro disco brasileiro que foi 100% colocado na internet, o bloco, né? Eles tiveram essa estratégia de jogar o disco na internet. Então, não teve uma divulgação, acho que tão institucional, assim, vamos dizer, né? Eu lembro que na época ele foi produzido pelo Rafael Ramos, e aí a gravadora não gostou e mandou pro Chico Neves dar uma mexida e ver se melhorava. Só que o Chico Neves gostou do resultado do disco e no fim das contas ele ficou mais ou menos aquilo que a banda tinha pensado, né? Mas aí sem grana de divulgação da gravadora, numa época que dependia disso, né? Lembrando que a pirataria tava rolando nesse princípio, mas esse conceito de divulgação por meio da pirataria era um conceito, assim, muito incipiente. A gente tinha Calypso surgindo lá no norte do Brasil e algumas outras bandas sertanejas que faziam seus CDs de acústico ao vivo, mas de fato, uma banda de gravadora sem o suporte de gravadora, ela dificilmente sobreviveria nessa época, né? Agora teve, ainda falando sobre esse momento, assim, né? Agora, né, anos depois, 20 anos depois, a estratégia que eles tiveram na época, lá em 2000, né? Porque foi quando o Simon entrou de empresário deles, e ele escutou o bloco em demos, né, em fitas demos, e ele pensou assim, tem caldo aqui, né, vai rolar, e ele já previa que a gravadora não ia curtir, e aí eu sei que isso é uma história que ele conta, inclusive, né, que eles fizeram uma série de shows do primeiro disco, ainda com a Ana Júlia estourada nas rádios, e juntaram grana dessa época, já esperando que não ia ter a grana da gravadora. Então rolou um golpe não golpe não, né? Mas uma sacada de cuidado quando o Simon entrou, gente, eu acho que, né? Acho que a gente vai ter que se virar sozinho no bloco, então vamos guardar uma grana aqui para conseguir botar esse disco na roda como a gente quer, né? Que eu acho que foi um processo que o Wilco viveu também ali no Yankee, né? É verdade, a mesma coisa. A mesma coisa no mesmo ano, inclusive. Sim. Boa. E inicialmente batizado de Bonança, o trabalho contou com a produção do Alexandre Cassim, que era o ex-integrante do Acabola Tequila, que é um dos grupos ali que foi fundamentais para o nascimento do Los Hermanos, dessa cena carioca do começo dos anos 2000, e que na época ele vinha circulando com o Moreno Veloso e o Domênico Lancelotti num projeto que eu sou apaixonado, que é o Mais Dois. Em 2013, especificamente, tem o lançamento do Sincerely Hot, né, que é o disco encabeçado pelo Domênico. Já tinha saído Máquina de Escrever Música do Moreno, e o Cassim ainda lançar o Futurismo, que era o álbum dele em 2006. E em estúdio, a ideia da banda era desenvolver um repertório ainda mais amplo que o material apresentado no disco anterior, transitando por estilos que vão do rock alternativo ao samba, que eu acho que a própria música de abertura já deixa bem clara essa proposta do grupo. E além do quarteto, que era formado pelo Marcelo Camelo, o Rodrigo Amarante, o Rodrigo Barba e Bruno Medina, a banda contou com a colaboração dos músicos Gabriel Bubu, que assumiu baixo e guitarra em algumas faixas específicas, o Índio no sax barítono, o Mauro Zacarias no trombone, o Bubu no trompete, o Eduardo Morelembal no clarinete e o Stefan San Juan tocando chocalho do lado de dentro, além do próprio Cassim, que assumia o baixo em Onde Vem a Calma. E é muito curioso que pensar que essa formação dos metais é uma formação que se estende até hoje, né? A banda continua com essa formatação nos palcos, né? Sim, é a mesma banda que tocou as últimas turnês, né? Aham. E o álbum foi todo gravado nos meses finais da Abril Music. Abril porque ela era a gravadora da Abril Music, então a Abril tinha esse selo de discos ali, que tinha um catálogo enorme de artistas, e a Abril Music encerrou suas atividades por conta da forte concorrência no mercado e avanço da pirataria, e com essa mudança a banda então passa a integrar o catálogo da BMG, que compra parte desse repertório da extinta Abril Music. Só que antes do álbum ser oficialmente lançado, o Bonança, na época, foi o primeiro disco brasileiro a vazar ilegalmente na internet. A banda, como o Tite falou, já tinha esse contato de botar o disco para as pessoas ouvirem nas redes com o trabalho anterior, mas o Bonança é oficialmente o primeiro disco brasileiro, grande disco brasileiro que vazou aí, que as pessoas começaram a consumir nos fóruns, e até é uma coisa até pré-Orkut, então assim, era uma coisa que foi meio que de grãozinho em grãozinho as pessoas iam correndo atrás para ter acesso a esse disco, né? Tem os blogs, né? Tinha muito blog na época que postava os links pra galera baixar, né?
Eu acho que a época ali que começou o Rapid Share, que você pegava mesmo, tipo, tinha pouquíssima quantidade de espaço para subir, você também. fazia em 4 vezes, picotava as Sim. músicas ali para você conseguir subir tudo, né? E até hoje essa versão embrionária do disco, que ela tem 45 minutos de duração, pode ser ouvida por aí, basta uma busca aí no YouTube e você tem esse material. E musicalmente o Ventura segue a trilha do registro que o antecede, porém utiliza de uma abordagem até mais acessível, né? Não por acaso, 3 das canções que integram o disco foram trabalhadas como single e tiveram boa repercussão nas rádios. Os singles foram Cara Estranho, lançado em 2003, O Vencedor, lançado em 2004, que foi aí quando eu embarquei no CDzinho da Coca-Cola, e depois O Último Romance. Ô Tite, o que você acha dessa transição da banda? Você consegue perceber que é de fato algo mais acessível em relação ao bloco, ou você ainda acha que é a mesma estrutura ali, só que de um jeito diferente? Cara Estranho, acho que foi o primeiro single, né? Foi, só isso. Tocando nesse primeiro. Que tocava bastante na MTV mesmo. Eu acho que eles trouxeram um linguajar mais de crônicas, assim, nesse disco. Perfeito. Né? Que não tinha antes. Eu acho que eles até tentaram fazer isso. Porque o bloco, ele é uma história inteira, né? Sim. Inclusive, isso, eles nunca confirmam isso. É difícil tirar essa informação deles mesmo. Mas tem muitos blogs, muitos jornalistas que falam que na época alguém conseguiu descobrir que eles tinham feito uma história só no bloco, né? Que é uma história de 3 pessoas e os romances deles que se cruzam, né? Uhum. E eu acho que no Ventura eles seguiram um lado mais crônico. Às vezes eu até sinto que me parecem histórias que eles escutam de tio, de tia contando, de ônibus, de escutar em ônibus, porque são umas crônicas muito dos cotidianos, assim, uma coisa meio Nelson Rodrigues, assim, né? Então, eu sinto que eles evoluíram muito na questão de contar histórias, e eu acho que isso pegou de jeito as pessoas, né? Porque contam histórias de pessoas brasileiras, assim, é muito popular mesmo. Assim, é muito visual, né? Também a forma como é trabalhada visual, a poesia. E tudo coisas que a gente vê, isso é visual, a gente vê que pode acontecer, né? Sim. A gente vê que isso pode acontecer numa padaria, né? Numa beira de praia, né? Então, eles foram muito geniais, assim, em deixar o disco todo nesse formato de crônica, assim, que eu acho incrível. Eu acho que é por isso que tem essa impressão de ser um pouco mais acessível que você fala, assim, né? Uhum. Perfeito. Eu vejo o Nelson Rodrigues, assim, escrevendo essas letras, assim, tipo, eu acho que o grande diferencial para mim do Ventura para os demais é a presença justamente do Amarante. Ele tem acho que 1 ou 2 músicas no primeiro disco, e o primeiro disco são basicamente canções de amor e personagens femininas que passaram pela vida deles ali, principalmente do Marcelo Camelo. No segundo, de fato, tem essa questão do romance que é meio que ambientado nesse cenário de carnaval, de um pós-carnaval, uma coisa meio melancólica ali. É uma coisa eu sinto uma coisa de morte, assim, né? Uma coisa. Parece que é sempre o fim da vida, cinza, sempre o sabe? fim. Bem isso. O fim é muito relatado, assim, né? É sempre ou uma velhice, né? Ou um fim de um romance, ou um fim de uma temporada. Tudo um fim, assim. Parece que eles já estavam prevendo um fim até da própria banda, talvez. E aí eu acho que o Ventura traz essa coisa que é de fato muito bonita, que é essa coisa da crônica mesmo, de você olhar para as pessoas simples do cotidiano e conseguir extrair alguma história fantástica. Eu acho que muito disso se destaca pela própria forma como o Amarante se destaca como compositor dentro desse disco, né? Eu separei aqui algumas das que são as minhas favoritas. Eu acho que do Sétimo Andar é uma das que brilha nesse sentido de ser uma crônica dessa pessoa que está correndo atrás da amada ou de alguém conhecido que possivelmente sofre de alguma doença mental, né? Então eu acho que tem esse aprofundamento que é bem interessante. E ninguém sabe, até hoje ninguém descobriu qual é aquele lugar, né? Como é que hoje se diz, ninguém sabe que lugar é esse, de um né? manicômio, pode ser né? Tipo, pode ser um manicômio, pode ser, fica no ar, assim, se é um manicômio, se é um hospital, se é um puteiro. É muito legal isso também, tu não sabe, né? Ao mesmo tempo que é visual,
o do Sétimo Andar, pelo menos, ninguém sabe que lugar é esse, sabe? Tipo... Perfeito. Tem também uma que eu gosto bastante, que é um par, que a gente fala sobre esses... são dois personagens que também, de novo, pode ser pai e filho, um diálogo, mãe né? e filha, um diálogo, sendo que você sabe que um dos personagens talvez esteja envolvido em roubos, ou em cleptomania, ou em algum problema desse... Só que sempre fica amplo o suficiente para você captar algumas coisas, mas você nunca tem, de fato, uma resposta sobre aquilo que está sendo discutido de fato, né? Exatamente, E pode ser um casal, pode ser, né? Pode ser muitas coisas, pode ser traição, pode ser muita coisa. Ela tem uma aplicabilidade enorme, assim, eu acho que praticamente todas as músicas que o Amarante explora aqui dentro desse disco são assim. Mas uma que eu acho muito bonita e que eu acho que é uma das mais queridas do público até hoje é O Velho e o Moço, né? Que ele utiliza de trechos ali da Insustentável Leveza do Ser, e ele vai para um campo muito mais existencial, né? De novo, são dois personagens que se encontram, mas que podem ser sempre a mesma pessoa em momentos diferentes da vida, né? Sim. Então, eu acho que essa que é a própria pessoa enxergando 2 pontos da vida. Exato. Né? Então, eu acho que é isso que é o fascinante desse disco. Quantas camadas e tudo mais. E aí, eu acho que vem muito desse fascínio que surgiu pela banda nessa época. Foi justamente dessa poética que era um pouco mais elaborada do que a gente tinha da trilha sonora de Malhação daquela época, que talvez fosse o grande referencial de música pop jovem do período, né? Total, a gente tinha canções que eram muito formatadas, um padrão meio aquilo que o Rick Bonadil ditou no final no começo dos anos 90 e se seguia até o começo dos anos 2000, e eles queriam fazer uma coisa diferente, né? O que talvez tenha irritado uma outra parcela do público que não acompanhou e não quis abraçar essa poética um pouco mais elaborada, mas que foi justamente o responsável por atrair a atenção de um novo público que começava a conhecer um novo Los Hermanos nesse momento, né? Sim. Exatamente. O final dos anos 90 ali era muito... Parecia que tava tudo bem, né? As músicas, assim, as letras das músicas, né? Parecia que tudo era festa, tudo era alegria, praia. E aí eles vêm com reflexões, né? Com reflexões do cotidiano, com reflexões do dia a dia. Aí acho que uma galera realmente ficou... Opa, o que tá acontecendo aqui? E eu acho que quem... Não querendo excluir os ouvintes, né? Em geral. Mas eu acho que nesse momento pegou principalmente quem tinha mais acesso à literatura também. Sim. E eu acho que isso também gerou um preconceito em relação ao público de Los Hermanos naquela época, né? De falarem que não, que era só intelectual que lia, que escutava, né? E não, acho que é isso, acho que foi um choque perante o que o mercado também oferecia, né? De música, assim. Pra mim, o Los Hermanos nessa época acaba consolidando essa imagem do adolescente do Sesc, sabe? Que é aquele cara com calça xadrez, camisa listrada, frequenta teatros. É meio que um padrão ali que era de fato... Eram pessoas que tinham essa circulação um pouco maior nesses espaços culturais, né? E que virou até uma arma de troca preconceituosa, né? Porque tem muita gente que usa disso pra se defender. Falar, eu sou mais inteligente que você porque eu ouço Los Hermanos. Isso. E não é assim, né? No fim das contas... uma grande bobagem, mas na época tinha essa batalha, assim, de público, né? Eu acho que a gente acabou falando bastante do Amarante, mas eu acho que o Camelo também tem um salto poético muito grande dentro desse disco. Eu acho que a mais emblemática pra mim, e que volta pra essa questão da crônica que a gente falou, é justamente Conversa de Botas Batidas, né? Ele utiliza, de fato, né? De um trecho de uma notícia de um jornal, de um casal de amantes que atravessou as décadas como amantes, que se encontrava sempre no mesmo hotel, e em determinado momento esse hotel, que é real, ele desaba e esse casal, mesmo sabendo que a estrutura estava ruindo, decide permanecer juntos pela última vez, né? Então tem obra da Adriana Varjão em Inhotim, que é aquela construção das carnes dentro do concreto, assim, é uma representação desse mesmo acontecimento, mas que também resultou nessa música que eu acho fantástica dentro desse disco, né? Cara, essa música, pra mim, é uma obra-prima, assim. Eu sempre que eu boto, eu fico arrepiado, assim, de escutar. E é justamente por isso tudo que tu falou, assim. Ele conseguiu pegar uma notícia trágica de um prédio que desabou no centro do Rio de Janeiro
e criar uma fábula em cima disso, assim, que é incrível, né? E mais uma vez fala sobre um fim, né? Eu acho que todas as músicas falam sobre algum fim. Sim. Outra que foi bastante icônica na época e que levantou assim, umas comparações que eu acho meio absurdas, porque as pessoas precisam sempre ter um norte, foi a Outra, né? Que ele canta no eu lírico feminino, e aí eu lembro que todo mundo, o novo Chico Buarque, o Chico Buarque dessa geração, sendo que o estudo de eu lírico é uma coisa que permeia a música brasileira desde o início dela, e eles só estavam sendo mais uns ali brincando com isso, mas é de fato uma das músicas queridas do público também, né? Outra, a gente tá falando essa questão mais intelectual, assim, mas eu acho que, acima de tudo, ele é um puta disco de pop rock redondinho, sabe? Muito bem acabado. Eu sinto que cada música ali, ela tem um conceito meio de ser um hit, ela tem uma estrutura radiofônica, ela funciona, elas não são canções fechadas, experimentais, tortas, assim. Eu acho que O Último Romance é uma das minhas favoritas dentro desse disco, porque, de novo, pega pra essa coisa do relacionamento a partir de um ponto de vista mais mundano mesmo, dessas pessoas caseiras, que é uma coisa que o Amarante volta a explorar depois no Deixa o Verão, né, desses relacionamentos de apartamento, dessas pessoas que estão felizes com elas duas ali. Mas o disco inteiro tem várias músicas que são hits, são canções pegajosas e que ao vivo crescem muito com o público também cantando, né? E era um dos pontos fortes, inclusive, dessa turnê, era o começo do show, né? Agora eu posso estar enganado, assim, mas eu lembro que nos primeiros shows da turnê, eles não cantavam mais o Vencedor. De tanto que a galera vinha, né, com força, cantando aquela música. É muito potente, assim. Isso se repetiu até as últimas turnês agora, né, essas de retorno que eles fizeram. Mas eu lembro de ir nos shows na época, em 2003, e ficar tipo assim, meu Deus, olha o poder que tem essa música, né? Que eles já nem chegam no microfone, eles já nem chegavam mais no microfone. Eles subiam no palco, era a música de abertura dos shows. Eles subiam no palco e eles já nem chegavam no microfone, eles iam chegar só na metade da música. Assim. Se você pega o registro ao vivo da última turnê que eles fizeram, que foi em 2019, 2020, boa parte das músicas, a voz deles não existe, ela é engolida pelo público cantando, assim. É surreal, né? Sim. Não, é claro, aí agora tem a história toda de, né, anos das pessoas escutando as músicas por muitas vezes repetidas, né? Mas, cara, nos primeiros shows da turnê do Ventura, isso já era gigante, assim, né? E no documentário aquele do Além do que se vê, que tem vários recortes. Assim. Não, o Além do que se vê é o que fala da gravação, né? É da gravação. Da gravação. Tem um outro documentário que é pirata também, que ele percorre várias cidades do Brasil com a turnê, e aí tem várias vezes o vencedor, assim, em todas as cidades eles nem chegavam perto do microfone, assim, era só o público cantando, assim, é muito forte, o poder da canção, né, aquela canção que todo mundo canta. É porque a canção, eu acho que o que é maravilhoso nela é porque ela é uma canção de inversão da lógica, né? É uma canção sobre ser o perdedor, sobre você ser um merda em seu estágio mais puro de ser um merda, sabe? De você ser um cara estranho, um cara comum. Eu acho que se você pega o Camelo, é um cara esquisitíssimo, assim. Tipo, eu já tive a oportunidade de entrevistar ele. Ele é um cara mega retraído, ele é um cara que ele dá umas respostas meio malucas, às vezes, mas eu acho que manifesta um pouco desse estranhamento que a gente tem dentro de nós. Então, por isso que tanta gente se identifica, tanta gente canta em coro quando toca essas músicas, né? É real. E depois gerou uma ideologia loser, né? Que era legal ser loser, né? Sim, o próprio nome Los Hermanos depois virou Loser Manos, né? Loser Hermanos. Faziam brincadeira na época, né? E aí, de fato, o grupo passou, por conta desse sucesso todo, a circular em bastante programas da época. Teve o fatídico Video Music Brasil de 2003, né, o VMB, que eles foram introduzidos pelo Caetano Veloso, e ao anunciar a banda, o próprio Caetano Veloso estava com uma barba ruiva postiça, vários fãs da plateia estavam com barba ruiva, e os integrantes da banda acharam isso a coisa mais absurda do mundo idiota, mas que foi uma sugestão da MTV que deu certo.
O disco foi recebido de forma bastante positiva pelo público e crítica, né? O bloco, a crítica, boa parte da crítica na época abraçou o bloco, mas o público ignorou, tanto que ele é o disco até hoje menos vendido da carreira da banda, ele vendeu só menos de 50 mil cópias, e o Ventura já na época conseguiu bater a marca dos 100 mil cópias, conquistando um disco de ouro pela ABPD, né? E ao vivo, os shows passaram a abrigar uma legião de fãs que passaram a ser marca registrada da banda, inclusive nessas turnês de retorno, tanto que a banda lança em 2004 o Los Hermanos ao vivo no Cine Iris, né, no Rio de Janeiro. Cine Iris era um antigo cinema pornô que foi reformado pornô, e que virou a sede escolhida aí para fazer esse primeiro registro ao vivo do grupo, né? É muito bom. Eu, de vez em quando, passo ali na frente, eu fico olhando, pô, aqui que foi aquele show. Ele ainda funciona como casa de show ou tá fechado? Funciona como cinema pornô ainda. Ah, né? Voltou como cinema pornô. Entendi. Cinema pornô, você passa ali na frente, tem os cartazinhos, assim, ainda. Mas tá bem caído, assim, tá bem caído. Sim. O trabalho ainda rendeu, né, um documentário, que é o Além do que se vê, que foi lançado como um dos extras do DVD. Ele é dirigido pelo Caíto Manet do Choque de Cultura, do TV Quase, e pega justamente esse momento da produção do disco, assim. É bem tosco, gente. Pra quem não assistiu, não cria expectativa, ele é bem simplão, é um VHS. Acho que foi filmado em VHS, assim, porque é super eu acho simples, que foi né? na casa lá, né? Foi na casa que eles estavam fazendo isso. Mas é legal ver essas nuances, assim, sim, porque o Caíto conseguiu pegar momentos muito íntimos da criação do disco, assim, sim, né? De conversas, de arranjos, que é uma coisa que eu tinha guardado para falar também, os sopros nesse disco. Sim. É uma peça fundamental, assim, do disco, né? E você vê muitas conversas entre o Rodrigo e o Bubu, principalmente do trompete, fazendo essas criações, né, junto, assim. Então esse documentário é muito interessante para ver as cabecinhas deles funcionando nessas partes de arranjo. Até pra quem é fã, assim, quer ver, como que era a letra de tal música pela primeira vez. Tem lá, assim, eles, tipo, o Camelo tem um pedaço de papel, ele vai riscando palavras, reescrevendo na hora e questionando os membros da banda, tipo, será que isso aqui não tá muito arrogante? Será que isso aqui tá legal? Funciona? Então, porque assim, esteticamente eu acho que ele ficou uma coisa meio velha pros padrões do que a gente tá acostumado hoje de Netflix filmando todos os documentários do mundo dos artistas, então a gente tem uma coisa mais refinada e estética. Mas ele é bem cru, só que eu acho que é bem interessante e ainda válido justamente por conta disso, né? E na mesma época, a banda passou a ser cultuada não apenas pelo público, mas também por parte dos outros artistas. A Maria Rita, por exemplo, no seu álbum homônimo, ela grava 3 músicas do Camelo. Ela grava Santa Chuva, ela grava Cara Valente, que foi um dos sucessos dela, e ela grava a releitura de Veja Bem Meu Bem. E não só ela, né? Eu acho que aqui entra um dos pontos que talvez seja... para quem odeia Los Hermanos, acho que um ponto de discussão chega justamente aqui. Porque o que mais teve nos anos seguintes ao lançamento do Ventura foram bandas copiando a estética, a sonoridade, sim, o jeito de compor. Virou uma coisa super saturada, ninguém suportava mais. Verdade. Pra mim ficou mais nocivo do que o próprio Fenômeno do Ana Júlia, porque o Fenômeno do Ana Júlia era uma música pop. Ali a gente tinha bandas, assim, eram 4 caras barbudos iguais, assim, sei lá... Pernambuco eu consigo listar umas 5 ou 6 bandas que, tipo, eram iguais, que surgiram nessa época. São Paulo aqui tinha um monte, e era um fenômeno que foi no Brasil inteiro a mesma Porto Alegre tinha coisa. 250. Sim. Eu acho que Porto Alegre saía, todo mundo era igual ao Amarante, todo mundo queria ser o Amarante. E é muito louco, porque tinha isso e também tinha o padrão da banda rival, que era o Charlie Brown Jr. Então você tinha esses 2 grupos de bandas que eram iguais nos mesmos lugares sempre, assim, era muito surreal. Em 2007, o trabalho ainda seria considerado pela Rolling Stone Brasil como o 68º melhor disco brasileiro de todos os tempos, em uma lista que foi encabeçada ali por Novos Baianos, Milton Nascimento e Chico Buarque. E em setembro de 2012, foi feita uma pesquisa de público pela Rádio Eldorado FM, do Portal Estadão e do Caderno C2 Mais Música, todos pertencentes, né, ao Estado de São Paulo, ao jornal Estado de São Paulo, e o disco da banda foi eleito pelo público como o melhor disco de todos os tempos. Eu lembro que foi toda uma discussão na época, assim, então, se eu não me engano, eles tinham acabado de voltar para uma outra turnê na época, e aí teve toda uma discussão e de novo... Primeira, né, do comeback ali.
E aí teve de novo a discussão de, tipo, as pessoas que odeiam muito Los Hermanos passaram a odiar ainda mais por causa disso, né? Lá estão eles de volta e ainda as pessoas dizendo que é o melhor disco. Pô, imagina os haters, né? Você sente que hoje o Ventura, ele tem de alguma forma um impacto tão expressivo quanto na época que a gente teve essas bandas clones surgindo? Ou você sente que de alguma forma ele deu uma esfriada já? Eu sinto que ele deu uma esfriada, assim. Acho que ele surpreendeu muito na época, né? E a gente pontuou muitas coisas aqui nessa conversa que validam isso, assim, né? Eu acho que hoje em dia, assim, como é que eu queria dizer? Ele não gera novos conteúdos, assim, né? Sim. Ele vira sempre uma discussão de o que eles estavam fazendo naquela época, assim, né? Ele nunca entra numa discussão atual, assim. É isso que eu acho, assim. Ele pontuou aquele momento, né? Ele trouxe a banda para esse lado da crônica, né? Do lado mais acessível, de um lado mais popular, de conversar mais com o público, né? Mais atento às letras e tal. Mas é isso, eu acho que ele não entra numa discussão atual, assim. Eu acho difícil a gente colocar ele para falar com Rosalía, por exemplo, sabe? Eu acho que hoje em dia, inclusive, os artistas brasileiros estão buscando outros caminhos, né? Eu acho que houve essa mais de uma década, né, de muitos artistas que seguiram esse caminho, né, de Los Hermanos. Muitos artistas que hoje têm menos de 30 anos de idade, né, que na época tinham 10 anos de idade, ou menos até, e hoje tem Los Hermanos ainda como sua maior referência, né? Sim. Não vamos citar nomes aqui, mas você deve imaginar quais são, que não é ruim, eu acho incrível, porque é muito mais por uma questão de o quanto ele representou naquela época do que o quanto ele traz para hoje em dia, assim, sabe? Porque eu acho que hoje em dia realmente a discussão, né, o formato da composição, o que se fala nas músicas mudou demais, assim, né? Eu sinto que ele é um disco que ele tem... porque, assim, tudo é político, né? Mas eu acho que ele é menos escancarado em questões políticas, em questões sociais. Mas eu acho que reflete um pouco do cenário da época, né? No sentido de... o primeiro ano do governo Lula, o Brasil tinha uma outra perspectiva, era um outro cenário. A gente estava saindo do governo Fernando Henrique, então existia uma estabilidade. O brasileiro era, segundo pesquisas, muito mais feliz naquela época. Então, Exatamente, eu acho que eles iam percorrendo outros caminhos dentro desse processo de composição. É realmente um reflexo da época, né? Acho que rolou muito mais uma... Eu entrei na faculdade em 2013, nesse mesmo ano, né? E foi um dos... Graças ao Lula, né? Foi o primeiro ano do Lula. Graças a isso, diversificou demais o público presente dentro das universidades, né? Então, acho que essas conversas, essas crônicas passaram a ficar mais populares até para a própria classe média alta, assim. Sim. Né? Que, enfim, que eu acho que talvez existisse um abismo entre, vamos dizer, o subúrbio do Rio e a Zona Sul, né? Sim. Que, tipo, o samba já superou um pouco isso, mas o rock não, né? O rock ficava muito na Zona Norte, no subúrbio do Rio. Tipo, essas bandas, tipo, a Cabola Tequila mesmo, era uma galerinha misturada, Zona Sul, Zona Norte, assim. Não era playboy da Zona Sul, né? Tipo... E ao mesmo tempo, isso começou a aparecer na MTV, começou a dar voz a essas crônicas que essa galera ouvia lá no subúrbio, não ouvia na Zona Sul. E aí, ao mesmo tempo, as universidades, né, tendo essa fusão, né, de classes, né, que começou justamente nessa época, né, tudo isso começou a fazer sentido, né? O que eles estavam cantando fazia muito sentido para todo mundo. Então, e é eu acho que realmente como meio que ele se encaminha ali para esse meio que fim da hegemonia do rock nacional, sabe? No sentido de, eu acho que passado Los Hermanos, a gente vai ter o último movimento, que vai ser o movimento emo e das bandas coloridas, que é o último respiro da MTV, e depois começa a diversificar cada vez mais, né? A gente tem muito forte sertanejo, a gente tem funk muito forte, a gente tem um trap muito forte, a gente tem uma diversificação um pouco maior, né? Hoje em dia é difícil falar o que é o gênero de... Bom, é o sertanejo, mas por questões que a gente sabe que tem um controle um pouco maior
por trás disso, mas a gente vê que é o fim dessa hegemonia do que era o pop rock do meio das rádios, né? Porque era de classe, né? O rock, ele é de classe, né? Ele vem de uma elite. Perfeito. Então, é muito louco como tudo acaba que tudo é político no fim, né? Porque como uma mudança tão drástica de governo nacional em 2002, 2003 interfere na cultura toda, né? E a gente tá vendo isso, porque acho que o Ventura é essa ruptura, né? De abrir a crônica para a elite, né? Que é isso. Por isso que eu volto a falar do Nelson Rodrigues, que o Nelson Rodrigues é isso. É uma crônica de subúrbio que a elite lê, né? E o Ventura, eu acho que é exatamente isso também. Eles trouxeram essas crônicas de subúrbio para a elite escutar, assim. Com um pouco menos de sexo, um pouco menos de violência, mas as mesmas crônicas. Sim, mas eu digo, acho que na forma de construção das crônicas, né? Não nos temas das crônicas. Sim, concordo. Tite, para encerrar, o que esse disco representa para você e sua nota para a aventura depois de 20 anos? Nossa, para mim representa a forma como eu comecei a me relacionar com música também, porque eu me insiro nisso tudo que a gente acabou de falar da elite do rock, porque eu acho que eu tava nesse meio, né? De escutar um rock que era para elite, né? Então acho que isso também me fez demorar a chegar nos Los Hermanos. E aí quando eu cheguei, e foi no mesmo ano que eu entrei numa faculdade pública federal e me deparei com outro mundo, né? Isso tudo fez sentido para mim, me abriu a cabeça completamente para escutar outras coisas. E desde uma coisa básica, que é misturar rock com samba, que eu achava que isso nunca poderia ter acontecido antes, né, de chegar ao Ventura, né, até realmente escutar histórias de outros lugares, né, escutar o que outras pessoas têm para dizer, né, porque o rock trata de um tema só o tempo inteiro, assim, tipo, é uma coisa muito, né, e eu acho que isso me abriu a escutar o Chico, né. Eu fui no show do Chico esse ano, Chico Buarque, né, que eu nunca pensei que eu iria, assim, sabe? Na época eu não pensei que eu iria, assim, por estar com a cabeça fechada mesmo, né? Então acho que esse disco abriu, assim, minha cabeça completa, rasgou minha cabeça completamente para ver um outro mundo, outras possibilidades. Foi o ano que eu comecei a trabalhar com música, inclusive, porque eu pensei, não, peraí. E aí é muito louco, porque o impacto desse disco na minha vida foi tão grande que eu fui no show, na opinião, arrastado pela minha ex-namorada, que ela falou, tu tem que ir nesse show, porque tu vai gostar. E eu fiquei chocado em ver essa cena da galera cantando, e eles nem chegando perto do microfone. Nossa, quando começa com o vencedor. Era impressionante. E eu começou o show, isso foi em 2003 mesmo, foi no ano do lançamento. Eu saí de lá, tipo assim, meu Deus, um novo portal se abriu na minha vida. E eu lembro que no dia seguinte eu entrei no site deles, descobri qual era o e-mail de contato, que era o Alex na época, o Alex Werner, e eu mandei um e-mail para ele. Cara, pelo amor de Deus, vamos fazer show no interior do Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que eu mandei um e-mail querendo fazer show de uma banda, assim, E ele me respondeu super fofo, assim, tipo, passando valores, passando condições de como que era fazer. E eu nem imaginava como é que se produzia show, né? Imagina, tipo, mandei um e-mail de fã maluco, assim, porque eu realmente saí muito impactado. E aí, depois disso, hoje a gente é muito amigo, eu e o Alex, muito amigo. A gente fala sobre baleia, a gente fala sobre mergulho, a gente se encontra, faz churrasco. E tudo começou em 2013, assim, e eu mandando um e-mail completamente inconsciente, querendo fazer um show do Los Hermanos em Pelotas e Rio Grande, que era onde eu morava. Que massa. E então foi a partir daí que eu comecei a me interessar em produzir show também, sabe? Graças a terem me arrastado pro show de lançamento no Opinião em 2003. Que história fantástica. É muito louco. E tô aqui até hoje, fazendo 20 anos trabalhando com música graças ao Ventura, né? Graças ao impacto do Ventura, né? Exatamente. Sim. O impacto do Ventura. E a minha nota... pode dar difícil, 10, né? Pode dar 10, fica à vontade. É difícil, né? Mas eu vou dar 9,9, porque eu acho que eles precisavam ter cantado alguma música junto, assim, eu sinto falta disso, assim, sabe? Tipo como a gente tem a Flor no bloco.
Exatamente. Mas aí acho que é uma percepção de fã assim, que gostaria de ver isso, né? Talvez artisticamente, quando eles pensaram o disco, não faria sentido, mas eu sinto falta assim deles fundirem as coisas, porque quando você escuta o disco, as 3 primeiras é o Camelo cantando, aí entra o Amarante num outro drama, assim, né? Uhum. Aí, né? Parece que as músicas, elas não... Apesar de tem uma linha, assim, mas o jeito que eles cantam é um pouco diferente, assim, dá um outro mood, assim, para as músicas, né? E eu sinto falta de achar essa intersecção, sabe, entre as músicas. O fio condutor delas, para mim, eu sinto falta disso no disco, e eu acho que se resolveria, mas aí é uma loucura de produtor, talvez, né? Mas eu acho que se resolveria com eles cantando uma música juntos nesse disco, né? Perfeito. Que eu acho que é o que falta, assim. Por isso que ele é 9.9. Boa, um ótimo argumento. Cara, eu acho que esse disco, assim como pra você, ele mudou minha vida, assim, na época. É muito significativo, porque de fato eu tava imerso. Eu acho que eu tava num ponto onde eu simplesmente ouvia as coisas que tocavam na rádio e não tinha qualquer interesse em pesquisar e me aprofundar isso. E a partir do momento que eu ouvi esse disco em 2003 ou 2004, que a data agora eu já não me recordo completamente, mas me deu vontade de, putz, onde tem outros artistas fazendo esse tipo de som? Quem inspirou esses caras? Sabe essa coisa de você se encantar por uma coisa e ir atrás da árvore genealógica, escavar as raízes e tentar entender que vem dali, vem daqui, vem de cá? Então eu acho que ele, para um adolescente de 13 anos, que era a idade que eu tinha na época que ele saiu, para mim foi muito transformador, foi muito revolucionário, assim, e me fez gostar ainda mais de música, ou de fato ter essa paixão, esse tesão que eu tenho por música até hoje, vem um pouco disso, assim. De pesquisar mesmo. Assim, de pesquisar, de querer ir atrás de tudo. Mas, para além disso, ele é um puta disco de música pop, assim. Eu acho que ele é acessível, ele tem músicas que ficam na sua cabeça e dão voltas. Estruturalmente, ele é muito bem planejado. Os arranjos de metais desse disco são uma coisa, assim, de outro mundo. A forma como o Amarante aponta o ouvido dele pra cena nova-iorquina da época e traz um pouco das guitarras pra cá, que era aquela coisa dos Strokes, que anos depois ele ia trabalhar com o Fabrício Moretti lá no Little Joy. Então, eu acho que ele é um disco que é muito um produto do tempo dele. Eu acho que ele é um disco ali de 2013, de tudo que estava acontecendo no Brasil da época. E eu não me incomodo com eu sei que essa bagunça proposital, porque a partir do momento que eu vejo ele como um disco de crônicas, como a gente falou, pra mim faz sentido. A vida não é exata, ela é regular, a gente tem cenas e acontecimentos rolando em todas as partes, então é natural essa transição. Por isso que pra mim ele é um 10, eu acho que ele é um disco perfeito, assim. Um contraponto excelente, assim, Sim. E que eu não tinha enxergado isso, assim, e eu acho que eu vou sair da conversa e vou escutar de novo, olhando dessa forma que você falou. Eu até tinha uma dificuldade muito grande de gostar dele como disco por causa do Samba 2, porque eu acho que ela não é uma boa música de abertura, sabe? Mas dentro dessa lógica torta que o disco se propõe, eu não preciso ter um grande ato de abertura. A vida não tem um grande ato de abertura. A vida é aleatória. As coisas vão acontecendo. Tem horas que você vai estar refletindo sobre o seu filho cleptomaníaco. Tem hora que você vai estar atrás da sua namorada que fugiu de casa, fugiu do hospício. Então essas coisas vão acontecendo e vão encaixando de um jeito muito bonito dentro desse disco. E eu acho que ele encaminha de um jeito muito bonito pro trabalho seguinte, que é o 4, que é onde você vê que toda essa estrutura, essa separação entre o Camelo e o Amarante fica ainda mais expressiva até que culmina na separação da banda, sabe? Então é um disco fantástico, é uma maldição, porque ele incentivou um monte de bandas malditas que eu tenho raiva até hoje ali, mas é um disco que, por si só, assim, ele é fundamental pra música brasileira recente, então um 10 aí pro Los Hermanos. E ele vai ser um clássico eterno, né? Sim. Ele não vai parar de ser escutado, volta e meia vão colocar ele em listas. Então, ele não vai deixar de ser o que é, sabe?
O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu trabalho no meu site, musicainstantanea.com.br. Tite, muito obrigado pela sua presença, pelo seu retorno aqui. Eu deixo espaço para você fazer o seu serviço. E eu peço também para que você dê uma introdução, porque você ficou falando, eu faço shows, faço isso, faço aquilo, para que você fale um pouco sobre o que você faz aí, para quem ainda não entendeu. É sempre muito gostoso, assim, conversar com vocês e trocar ideia. Eu saio sempre com a cabeça fervendo, com novas ideias. Mas meu arroba é Tomate Maravilha, né? Tomate Maravilha. Melhor junto. Arroba. Eu trabalho com turnês, faço booking, né, de alguns artistas. Para quem não sabe, booking é agenciar, né, marcar show, planejar turnês, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, hoje em dia eu trabalho com o Rubel, com o Tágua Tágua, com o Pedro Altério, com o Thiago Nakarato. No passado já trabalhei com o Tim Bernardes, já trabalhei com o Amarante, inclusive. Então, muitas das coisas que eu sei, eu fui perguntando também diretamente para a fonte. Na assim. fonte. Mas tem muita coisa que eles não falam, né? Tem muita coisa que eles desviam o assunto, assim. Então é isso. Minha vida é música, eu tô sempre em show, na estrada, trabalhando com isso em festivais. Los Hermanos realmente foi meu pontapé inicial, assim, profissionalmente, porque ali que eu vi que, tipo, nossa, né, tem uma coisa diferente acontecendo, assim, abriu minha cabeça. E tô sempre aí à disposição para conversar sobre música, para viajar, para ir para festival, para fazer show, para quem quiser montar turnê aí, só já sabe onde tá o arroba. Boa. Arrasou. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado Obrigado a você que está ouvindo. Até a próxima.